Olá, sou o professor Alexandre Evangelista e o tema de hoje é aeróbio em jejum, o famoso AEG, os mitos e fatos mais comuns. Então, o tal do aeróbio em jejum, o que é o aeróbio em jejum que a gente tanto ouve falar, que a gente vê na academia? Ele é um método que ganhou grande repercussão nos últimos 2 anos nas academias. É um método praticado já há um bom tempo por fisiculturistas e por alguns atletas mais loucos aí de endurance. E recentemente ele ganhou as academias porque ele veio com uma promessa de que ele poderia potencializar o emagrecimento. Então funciona mais ou menos assim. Você passa a noite, acordou, vai para a academia logo de manhã sem tomar café da manhã, vai em jejum. Então, o aeróbio em jejum é considerado quando você passa um período de 8 a 12 horas sem ingestão de nenhum tipo de alimento, nenhum nutriente, e já vai fazer o aeróbio com intensidade moderada até alta intensidade. A promessa desse método, como eu já disse, é potencializar o emagrecimento. Bom, isso na prática, né? Porque será que na teoria é assim que funciona? Porque veja, vamos lá. É tudo muito bonito, mas e a literatura? O que diz a literatura? Porque às vezes a gente vê muitas modinhas aí e a gente esquece de consultar os fatos, né? As pesquisas científicas e a parte mais teórica da coisa. Será que realmente funciona? Então, olha só, fiz um levantamento muito interessante de alguns estudos bem recentes que nós temos na literatura. O primeiro deles que eu quero trazer para vocês se intitula Mudanças na composição corporal associadas com exercícios aeróbicos fasted versus non-fasted, ou seja, fasted em jejum, non-fasted não em jejum. Então, o objetivo desses autores foi comparar o que acontece com a composição corporal quando você pratica exercícios aeróbicos em situação de jejum ou não jejum. O protocolo foi bem simples. Eles pegaram 20 mulheres fisicamente ativas que realizavam um controle de dieta, faziam uma dieta hipocalórica. Elas treinavam 3 vezes na semana durante 6 semanas. Cada sessão de treino tinha 50 minutos de duração e elas pedalavam, faziam bicicleta, a 70% da frequência cardíaca máxima. E aí tem lá, né, o grupo jejum, que eles chamam de overnight fasted. Isso significa o quê? Acordou em jejum, não toma café, só toma água e já vem direto para a academia treinar, fazer o aeróbio. E dividiu no outro grupo as mulheres alimentadas, que elas tomavam um shake contendo aí carboidrato, proteína e gordura, imediatamente antes do exercício. Então elas tomavam um shake e já iam fazer o exercício. O estudo durou 6 semanas. E aí vejam vocês, né? A dieta hipocalórica que elas fizeram nessas 6 semanas, ela foi basicamente a mesma. Então você tem aí a fasted e o feed. Fasted, em jejum, feed, as mulheres que ingeriam alguma coisa antes de realizar o exercício aeróbio. Fora da academia, a dieta foi exatamente a mesma para ambas as mulheres, com pequenas diferenças. E ao final das 6 semanas, o que nós temos? Então vejam vocês, nós temos o peso, o IMC, o percentual de gordura corporal, circunferência de cintura, massa gorda, massa livre de gordura. Vamos ver o que aconteceu? Então, fasted pré, fasted post. E aí o feed pré, feed post. E aí o que acontece? Olha que interessante aqui. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com o peso. Tem asterisco no fasted post e no feed post. Então significa o quê? Que independente de você estar em jejum ou não, houve alteração na composição corporal, no peso. Diminuiu o peso. Vamos dar uma olhada no IMC? Olha só, em ambas as situações, olha o asterisco aqui. No fasted e no feed, também teve diminuição de IMC. Vamos dar uma olhada no que aconteceu agora com a massa gorda? Então veja, independente de você estar alimentado ou em jejum antes da sessão de treino, a alteração na massa gorda foi exatamente a mesma. E aí, a conclusão, eu copiei e colei do artigo, para a gente não ter nenhum viés aí. Em conclusão, nossos achados indicam que a composição corporal associada com exercício aeróbio, como a dieta hipocalórica, é similar em ambas as situações. Então, independente de você estar em jejum ou não, o resultado é o mesmo. E vocês vão ver que essa tendência ela se repete em outros estudos que eu vou mostrar aí para vocês. Então, primeira dica que a gente tem da literatura aí, primeira informação, independente se você está alimentado ou não, o resultado é o mesmo, em composição corporal. E aí vem um estudo de 2013, que é treinamento intervalado agora, eles usaram com indivíduos alimentados ou fasted, em jejum, em comparação com a composição corporal. Vamos ver como foi o protocolo? Protocolo relativamente similar também.
O estudo durou 6 semanas, o treino era realizado 3 vezes na semana, só que aqui eles trabalharam com 16 mulheres sedentárias com sobrepeso e obesas. A sessão de treino consistia de 10 tiros de 60 segundos a 90% da frequência cardíaca máxima, com 60 segundinhos de intervalo ativo aí na bicicleta também. E aí 2 grupos, 8 mulheres participaram do grupo jejum, que faziam atividade sem se alimentar, e o grupo 8 mulheres participaram do grupo alimentados aí, que consumiam aí um café da manhã contendo carboidrato, gordura e proteína. Esse café da manhã era ingerido 1 hora antes da sessão de treinamento intervalado. E aí vamos ver o que aconteceu nas 6 semanas? Então a gente tem um monte de informação aqui na tabela. Vamos ver de novo. Feed, quem tomava o café da manhã 1 hora antes do exercício, e Fasted, quem não tomava nada, ia direto para o choque aí. Olha Total Fat Mass. Olha o asterisco aqui, isso significa que não houve diferença entre os grupos. Quer dizer, a massa total de gordura diminuiu tanto para quem tomava o café da manhã antes do treino, 1 hora antes, ou então para quem não tomava, quem fazia o exercício intervalado em jejum. E essa tendência se repete para o percentual de gordura corporal, para a gordura abdominal, para o percentual de gordura abdominal. E olha que curioso, ambos os grupos aumentaram massa magra de membros inferiores com o treino intervalado. Isso deve-se, provavelmente, à explicação dos autores, ao nível de descondicionamento que as mulheres apresentavam no começo do estudo. Então olha que interessante, mais uma vez que a gente tem a informação, Em relação à composição corporal, que é o que nos interessa, por isso eu destaquei isso no estudo, independente se você está em jejum ou não, você vai diminuir o percentual de gordura. Vamos para outro estudo aqui, ó. Veja só, aliás, o mesmo estudo. Olha a fat mass aqui, ó, massa gorda, em situação feed, que é o branquinho, e fast, que é o quadradinho mais escuro. E a massa magra, ó, lean mass. Então veja, igualzinho, não teve diferença entre os grupos. Então, independente da pessoa estar, das mulheres com sobrepeso e obesa estarem em jejum ou não, a diminuição de massa gorda e o ganho de massa magra em membros inferiores nesse estudo foi similar. Algumas enzimas também, como por exemplo, você vê aqui a CS, a citrato sintase, ela também foi similar. O aumento da citrato sintase, ela foi exatamente a mesma, independente de você estar em jejum ou não. Citrato sintase é uma enzima extremamente importante do ciclo de Krebs, que trabalha com o metabolismo aeróbio. Então veja, a ativação de enzimas, ela foi a mesma, independente de você estar em jejum ou não. Então até aqui não tem diferença nenhuma. Muito pelo contrário, a gente vai ver daqui a pouquinho que quem se alimenta antes de praticar exercício consegue trabalhar com maior intensidade e maior duração e por isso consegue ao final do dia ter um balanço calórico negativo mais fácil. Isso facilita o emagrecimento e é mais recomendado do que você treinar em jejum. Quando você treina em jejum, você tem estoque de glicogênio mais baixo. Isso faz com que você diminua principalmente a intensidade do exercício. Diminuir a intensidade, diminui gasto calórico tanto durante quanto pós-sessão de treino. Conclusão, então, desse estudo foi copiado e colado no artigo, hein? Treinamento intervalado de baixo volume é uma estratégia eficiente para melhorar a composição corporal e aprimorar a capacidade oxidativa do músculo em mulheres com sobrepeso e obesas. E não tem diferença nenhuma você estar em jejum ou não, isso não altera a resposta. Outro estudo também interessante de revisão. A pergunta é, o treinamento cardio após uma noite em jejum maximiza a perda de gordura? Esse pesquisador, ele tem algumas respostas interessantes. Olha só. Ele fala que exercício em jejum realmente oxida a maior quantidade de gordura, só que são os triglicerídeos intramiocelares. Esses triglicerídeos intramiocelares, eles aumentam e fornecem energia, principalmente para as fibras do tipo 1. E a formação, o aumento ou a oxidação de MTG é uma adaptação do treinamento de endurance para aumentar o desempenho, em termos de fornecimento de energia por mais tempo. Outra coisa interessante que eles falam, esse IMTG, como vocês veem aí, ele pode apenas ser oxidado localmente na musculatura, e ele é diferente do ácido graxo plasmático que circula aí
ele não possui assim qualquer influência na saúde ou na aparência. O que faz isso é a gordura subcutânea. Então veja, realizar exercícios em jejum, eles mobilizam o triglicerídeo intramioscelular. Ele não mobiliza, não oxida a gordura subcutânea. Então a gente precisa deixar isso claro, porque às vezes a gente lê um estudo falando assim, houve oxidação de triglicerídeos intramusculares, que é o intramuscular. Veja, isso é uma coisa, é uma adaptação do corpo para poder otimizar o fornecimento de energia, principalmente em quem pratica a modalidade de endurance, correr, pedalar e nadar. Isso não quer dizer que ele vai oxidar aí mais gordura subcutânea. E outro fator interessante citado pelo autor é que a proteólise em quem faz exercício em jejum é maior do que quem faz exercício alimentado. Olha só, calcula-se que 1 hora pedalando em intensidade moderada, 70% da frequência cardíaca máxima, você pode trabalhar aí com oxidação de 10% de proteína para fornecer energia. Por quê? Porque o estoque de glicogênio está baixo. Não é boa ideia. Além disso, outro estudo interessante aí, tô jogando informações para vocês aí. Realizar exercícios em situação de não jejum, ou seja, alimentado, permite que o indivíduo treine com maior intensidade quando comparado quando ele treina em jejum. Isso gera mais gasto calórico, tanto durante quanto após o exercício. E essa estratégia é, sim, mais interessante para o emagrecimento do que você treinar em jejum, porque você consegue atingir maiores intensidades quando os estoques de carboidratos estão altos. E caso você não esteja convencido, recomendo que você leia esse livro do professor Paulo Gentil, excelente, Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, especialmente o capítulo que fala de exercício em jejum. Tirei algumas informações de lá que eu quero compartilhar com vocês. Tá aqui, A quantidade de carboidratos ingerida antes ou durante a atividade aeróbia, ela pode inibir a lipólise, mas ela não limita a taxa de oxidação de gordura, que continua praticamente a mesma. A taxa de captação de ácido graxo livre pelo músculo é da ordem de 10 a 20% de quantidade circulante. Isso quer dizer o quê? Mesmo que o exercício em jejum trabalhasse com maior quantidade de ácido graxo livre circulante pelo sangue, o corpo não ia conseguir oxidar tudo isso, porque apenas uma pequena parcela de ácido graxo livre é captada pela fibra muscular durante o exercício. Então veja, todas as teorias de quem defende o aeróbio em jejum caem por terra quando a gente vai na literatura. Outra coisa interessante, né? Estudos aí demonstram que a realização de exercício em jejum está associada à diminuição do metabolismo em repouso. Outra informação interessante, eventos hipoglicêmicos, ou seja, treinar aeróbio em jejum, pode estimular a produção de vários marcadores inflamatórios, inclusive a liberação de adrenalina também, o que pode levar a risco cardiovascular. Para quem é obeso, então, o aeróbio em jejum pode ser perigoso. E aí, por fim, é preciso lembrar que o carboidrato oferece papel importante para evitar a perda proteica durante exercício de longa duração. Então veja, resultado final, aeróbio em jejum não funciona. Foi um prazer dividir essas informações com vocês, eu peço desculpas aí, por ser às vezes até rápido, mas você pode voltar e ver o vídeo quantas vezes quiser. Tem o meu contato aí, meu e-mail, contato@alexandreevangelista.com.br e meu Facebook é Alexandre Evangelista. É sempre um prazer dividir informações com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.